Fluido universal. André Luiz nos informa que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. O fluido cósmico é tudo que existe no universo não sendo espírito. É fluido cósmico universal, a matéria elementar primitiva, cujas transformações e modificações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. O fluido universal é a matéria básica, fundamental de todo o universo material e espiritual. É altamente influenciável pelo pensamento, que é uma forma de energia, podendo se modificar, assumir formas e propriedades particulares. A ação do pensamento divino sobre o fluido universal deu origem às nebulosas, aos sistemas estelares, aos planetas e astros. É nessa matéria fluídica que o Criador executa o plano existencial. O fluido universal preenche todo o espaço existente entre os mundos. Por meio dele viajam as ondas do pensamento, do mesmo modo que as ondas sonoras se projetam na camada atmosférica. Em torno dos planetas, o fluido universal apresenta-se modificado. A presença da vida no orbe impõe-lhe características especiais, pois que é alterado pela atividade mental dos habitantes. Assim, nos mundos mais primitivos, o fluido universal que os circunda apresenta-se escuro e pesado. Nos mundos mais civilizados, a atmosfera espiritual é mais leve e luminosa. Para melhor compreensão, pode-se dizer que esse princípio elementar tem dois estados distintos: o da imponderabilidade ou eterização, estado normal primitivo, e o de ponderabilidade ou de materialização. Ao primeiro estado pertencem os fenômenos do mundo invisível e ao segundo os do mundo visível. Logicamente, entre os dois pontos existem inúmeras formas intermediárias de transformação de fluido em matéria tangível. No estudo deste importante assunto, poderemos entender a origem de muitas afecções do ser humano e os fundamentos da fluidoterapia, largamente empregada nos centros espíritas na profilaxia e tratamento das enfermidades físicas e espirituais. No estado de eterização, o fluido universal não é uniforme. Sem cessar de ser etéreo, passa por modificações tão variadas em seu gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. Tais modificações constituem fluidos distintos que, se bem sejam procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Uma vez que tudo é relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que em si mesmos são fluídicos, uma aparência material, tanto quanto os objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles que para nós são as substâncias do mundo terrestre. Eles as elaboram, as combinam para produzir efeitos determinados, como fazem os homens com seus materiais, embora usando processos diferentes. Allan Kardec, a Gênese, capítulo 14, item 3. Então, nós estamos abordando a questão do fluido cósmico universal. André Luiz nos diz: o fluido cósmico é o plasma divino,
áustulo criador, ou força nervosa do todo sábio. O que é áustulo? Áustulo é o sopro divino. Não quero derrubar a Val e a Denise, que estão aqui com o meu sopro divino, né? Então, a presença divina de Deus, segundo André Luiz, é demarcada pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele está dentro da trindade divina: Deus, Espírito, matéria. Essa é a trindade divina. Tudo que existe, matéria, fluido cósmico universal. Um estado mais elementar, um estado primeiro. Ele sai do Criador e forma os universos, as galáxias, as constelações, os corpos, os planos espirituais, os planos físicos, tudo é formado a partir do fluido cósmico universal. André Luiz nos informa que nós somos co-criadores da criação. Por quê? Porque nós criamos o nosso pensamento formas de pensamento. Então, uma forma de pensamento nós criamos com a nossa mente. Nós transformamos o fluido cósmico universal numa forma de pensamento. As formas de pensamento, uma vez criadas, não se dissolvem com facilidade. Elas tendem a se congregar entre os afins e fortalecer aquela ideia, força, pensamento. Na mensagem de hoje, o autor fala, no Fonte Viva, que nós precisamos vencer a nossa negligência e fazer a nossa parte. Não deixar que a nossa negligência dê todo o trabalho para os benfeitores espirituais. Isso quer dizer que não basta ao médium passista achar que ele não tem participação no ato de fazer, de dar o passe. Por quê? Porque nós somos co-criadores das formas de pensamento. Precisamos trabalhar com formas de pensamento de cura. Temos que ter uma ideia assistencial. Na doutrina espírita, a participação da mente, da fé e da vontade do passista tem um papel a desempenhar. Ele não ergue sua mão e fica ali. Por quê? Porque você é um espírito encarnado, tem condições de criar formas de pensamentos de cura e curar uma pessoa, até sem ajuda
de desencarnados. O problema nosso é o quê? Por que nós não fazemos isso? Aquela lenga-lenga de sempre, né? Falta fé. Não, falta evolução. Hã? Evolução? Evolução. Se você não é um médium de cura, o médium de cura ele pode curar e não ser um cara evoluído. Porque foram trabalhados lá nele questões, fluidos, ectoplasma, para que ele possa trabalhar, mas ele não tem muita evolução não. Mas a tendência natural do homem evoluído é ele curar a hora que ele quiser. Só que quanto mais evoluído, há um paradoxo. Qual é o paradoxo do homem evoluído? No que tange a curas. Ele não cura todo mundo, porque ele sabe, ele conhece a lei, ele conhece o mecanismo de ação e reação, e ele sabe que aquela dor, às vezes, é fundamental para que aquela pessoa desperte lá na frente. Então, às vezes, o que a gente quer? Se a gente tivesse um transtorno aqui físico, eu sei que eu me conheço. Qualquer probleminha, eu corro para o médico. Não gosto de sentir dor. E oro e peço. O Dr. Bezerra de Menezes deve ficar de... Acho que ele nem vai querer me ver no plano espiritual, porque... Como é sopidão. Mas o Espírito Superior, ele já sabe que não pode atender todos os pedidos. Por quê? Porque tem coisa que é fundamental que você descubra quais são as causas para que você cresça. Se alguém rouba de você essa oportunidade da tua descoberta, ele está roubando a você a oportunidade do teu crescimento. E ele sabe que se você não entender as causas do teu sofrimento, elas voltam. Ele pode curar agora. O que Jesus disse? Vá e não voltes a pecar, para que não lhes aconteça coisa pior. Não é isso que ele diz? Jesus curou, mas cabia a cada um dos curados a manutenção da cura ou não. O fluido cósmico universal, ele se transforma em tudo que existe, que não é espírito. Entenderam isso? É errado falar que fluido cósmico é uma energia? Não. Não é errado. Há companheiros puristas ortodoxos que não aceitam. Eu falei até porque as crianças às vezes me perguntam, e como para eles é muito complexo falar isso, aí de repente falar que é uma energia, né? Às vezes tem texto. Há gente que, se você disser isso, o cara torce o nariz. Mas os ortodoxos, que me desculpem, eles estão equivocados. Kardec usou o termo fluido porque na época dele não havia o conceito de energia. Hoje esse conceito existe. E quando Kardec está se referindo a fluido, ele está falando de energia. Nós poderíamos dizer energia cósmica universal. Mas eu estou só abrindo um parênteses de que há pessoas zelosas com tendências que eu considero bíblicas, de achar que você não pode transpor as palavras da época para as de agora. Tudo bem. O importante é que, sendo fluido ou sendo energia, você cure bem, tá? Isso não é importante a gente... mas é importante que saiba que energia cósmica, fluido cósmico. O Anderson, eu ia fazer umas perguntas. Você falou que nem sempre cura, porque determinadas pessoas têm que passar pelaquela situação como um aprendizado. Daí que se ela se cura, mas não compreendeu o porquê, vai fazer de novo. Caramba, como é difícil a gente saber porquê. Ah, você tem toda a razão.
É muito difícil, amigo. Eu também acho. Muito difícil saber Eu por tô que você está querendo saber passando certas por coisas do porquê comigo há Você 20 vê a anos. situação se repetindo e você não entende, não pega o fio da meada, aí vai só levando porrada. Oh, desculpa a expressão, mas é assim. Evoluir exige esforço. É isso mesmo. É muito difícil. Cara. Na verdade, não é difícil. Ontem. Não é difícil. Antes que você entre nos casos pessoais, não é difícil. O problema nosso é que a gente não quer. Veja então bem. eu sou muito burra. Não é burrice, não é burrice, ninguém é burro. Todos temos um tipo de inteligência. Mas a inteligência que a gente não tem, repetindo a palestra, não sei se quem estava aqui, a inteligência que a gente não tem e que é fundamental para chegar a isso que você falou, é a inteligência. Quem diz aí? A inteligência emocional. Não. Ué, mas não era isso? Eu falei, mas eu não, falei. você falou, tem razão. Inteligência Isso. evolutiva. Você não ouviu isso escrito por aí, não. Isso aí eu estou dando de graça. Não vou achar isso, não. Isso aí eu tive que pesquisar. O que é inteligência evolutiva? Nada demais. É só a visão espiritual das coisas. Mas o fato de você saber que isso existe, como você falou, não quer dizer que você esteja vendo. Por quê? Você imagina, você chegou há pouco tempo, imagina a gente que está estudando isso, que sabe que isso existe, e ainda assim sente dor, ainda tem uma série de problemas que não se resolvem. Quer dizer, só o conhecimento teórico disso não está bastando. Não está. Somos todos muito burros. Não é burrice, é falta de prioridade. A prioridade é a inteligência evolutiva. Agora, como é que você me impõe isso? Isso cria um problema danado. Eu não fui uma vez, eu não fui. Não quero entrar em polêmica. Eu não estava lá. Não me compro. Eu já evito ir. Estou brincando. Eu não fui, eu vou sempre. Mas nesse dia eu não fui, infelizmente. Depois da visita de Curupaiti, que é muito rápida, agora então está mais rápida ainda, que as pessoas estão desencarnando, que vocês não vão, vocês deveriam ir. O médium precisa estar trabalhando assistencialmente, vocês não vão, o que vai fazer, né? Anderson, se eu for lá, eu acho que eu nem volto. Não tem nada, não tem esse drama não tem isso não. Não é nada disso que você está pensando. A coisa é tão... Isso aqui, será que eu estou fazendo realmente alguma coisa aqui? É o que eu penso, né? É tão light. É a questão da visão evolutiva. Mas é light, né? É light. É só uma barreirazinha que você tem que quebrar. Né? Deve estar... Está todo mundo mais desencarnando, está mais light, está mais limpo. Deve desencarnar muita gente. Muita gente. Da época que você ia, não tem mais ninguém praticamente. Então, o orador falou, olha só, não me entendam mal, eu não concordo com o orador. O orador falou, eu não estava lá, eu não assisti essa palestra. Nesse dia eu não fui. Ele disse que o ideal do espírita era casar com o espírita. Isso, eu só soube da repercussão que chegou aqui. Todo mundo dizendo que nem ia chamar mais esse orador para falar no Arauto, que não sei o quê, que é um absurdo que ele falou. Se você entender que ele está dizendo que isso é uma imposição, uma obrigatoriedade, que as mulheres espíritas têm alguma coisa de melhor do que as outras, isso é um erro. Isso é um erro. Isso é uma visão equivocada. Vai ficar Totalmente equivocada. Eu também acho que tem que casar com... Exatamente. Só que, se você entender que a inteligência evolutiva é a organização das suas prioridades de vida, você
precisa organizar a sua vida de uma forma, por exemplo, eu tinha um evento lá da USERJ, que eu ia, mandei e-mail para um monte de gente para isso, sei o quê, no dia eu tive sérios problemas porque eu já estou vindo aqui segunda, quarta, sábado, vou no Leão Denis, vou não sei mais onde, aí, mas hoje também, não sei o quê, acabou que eu não fui. Porque você está casado, você tem que, né? Acabou que eu não fui, o amigo, você não foi, não sei o quê, mas eu queria estar lá. Se você é médico e casa com um médico, a tua vida como médico é muito mais fácil. O risco de você, da tua mulher, te trair, porque você fica atarefado 3, 4, 5, 10 dias, está entendendo? É menor. Por quê? Porque ela entende a tua situação. Então, os afins se atraem. E se você escolhe um caminho, então, eu quero trabalhar com mediunidade, quero trabalhar com passe, mas meu namorado é pagodeiro. Há algum mal nisso? Não. Não tem problema nenhum o namorado ser pagodeiro. Mas, veja bem, você não tem como mandar no seu coração. Mas mais problema. Lá na frente, a gente está estudando lá embaixo os problemas que uma mulher está tendo com o marido, que a médium é a principal médium, no livro Missionários da Luz, ela é a principal médium da reunião, a com maior capacidade, a com maior facilidade, e o marido não deixa ela ir na reunião. Aconteceu na casa espírita também tem. Isso acontece com todo mundo. Aqui teve uma colega nossa do Aimoré, que casou com um evangélico, e para ficar em paz, o que ela fez? Virou evangélica. Temos um companheiro aqui também, a mesma coisa, ele não virou evangélico, mas sumiu daqui. Mas isso não quer dizer nada, porque você não casou com uma espírita e também tem uns problemas. Que ela não aceita muito, assim. Como ele mesmo. Mas essas mulheres espíritas. Ela seguia. Quando o marido dela, aí ela cismou, ele selecione. Ela foi para a igreja desse ano, e quando meu cunhado entrou para ser evangélico, tanto fez ele não fez lá. Ela entregou lá no vigário e foi ser evangélico. É castração. Veja bem. O que eu estou querendo explicar? Eu estou dizendo que nós temos que casar. Se eu sou médico, tem que casar com médico. Se eu sou espírita, tem que casar com espírita. Que evangélico, tem que casar com evangélico. Que católico com católico. Maconheiro com maconheira. Eu não estou dizendo nada disso. Só que é mais prático. É mais prático. Essa visão prática que as pessoas que eu vi lá na universidade, que chegaram com doutorado, eles organizaram a vida. Você entende isso daqui? O cara organizou a vida dele todinha, desde 18 anos. Eu com 18, 19 anos não tinha essa visão que eles têm. O que eu posso fazer? Eu não tive essa visão. Ele organizou a vidinha, principalmente as mulheres com doutorado. Tudo sem filho. Só vai ter filho depois de 38, 40 anos. Por quê? Ela organizou. Eu não estou dizendo que é melhor, gente. Eu estou dizendo que ela organizou a vida dela, ela dominou a vida. Ela não engravidou antes, ela namorou como todo mundo, mas ela não engravidou antes, o filho, entendeu? Ela organizou a vida. O que eu estou dizendo é que você precisa, não é que você seja obrigado, agora todo mundo que for solteiro vai correr atrás de Sérgio. Não é isso. Tudo ele vai ver do Sérgio. Já viu? Não é isso que eu estou dizendo, vocês estão entendendo? A pessoa namora com quem quiser, casa com quem quiser. Agora. Todo mundo corre atrás de Sérgio, for solteiro ou espírita. Porque tem solteiro e espírita, corre atrás do Sérgio. Não é isso que eu estou dizendo. E nem estou dizendo que ele é o melhor partido do que qualquer outra pessoa. Não tem nada a ver. Só quem sabe da vida 2 é quando você mora lá e mora com o cidadão. Aí que você vai ver que cai a máscara, não tem jeito. O que eu estou dizendo não é isso. É que nós precisamos organizar a nossa vida de uma tal forma que nós não percamos de vista isso aqui. Mesmo que o emprego não seja um emprego mais evolutivo,
que o casamento não me encaminhe para as coisas mais evolutivas, ou que não sei o quê. Eu preciso me organizar, eu, enquanto ser humano, preciso me organizar com uma visão espiritual das coisas. Por quê? Porque eu sei que daqui a pouco eu vou estar desencarnando. E que é melhor, como disse a lição, que você não marcou, né? É melhor assistir do que ser assistido. Se lembram desse episódio da lição? É o seguinte, quando você fala sobre repetir as coisas, né? Igual você falou, as coisas acontecem, eu cheguei. Eu penso assim, quando as coisas repetem comigo, eu paro, penso e volto lá atrás. Espera aí, repetiu de novo porque aconteceu isso. Então, por isso que isso repetiu. Então, eu não vou voltar atrás, não vou voltar atrás. Não. Porque se eu continuar, vai repetir tudo de novo. Então, eu paro e penso, por que aquilo aconteceu de novo? E consegue chegar à conclusão? Consigo. Eu tenho uma visão teórica disso. Na prática eu não consigo fazer, não. Eu sei, Não, como é burro que nem isso. mas eu estou lutando. Eu chego lá. Se eu errei, peraí. Se está acontecendo, peraí. Aí eu digo, não, porque eu fiz assim, isso. Peraí, eu errei, foi isso. Não, o bolo sou eu. Ainda bem que você Claro, está aí. o bolo sou eu. Se era farinha, se era leite. Oi? Ainda bem que ela consegue. Ela Aí já eu não dou não- mais aí eu sozinha. Não, é legal isso. A Mas gente nesse aprende. caso aí é onde entra aquele conceito da preparação da espiritualidade do meu. Casamento. Não, da minha vida atual. Foi programado. Uma planilha. Uma planilha. Eu vou ter várias situações durante Isso a aí. minha encarnação. Então, nesse aspecto, se eu for utilizar essa inteligência evolutiva, né, que essa visão espiritual das coisas, né? Isso. Então, eu vou colocar em prioridades. Bem, só vou me casar aos 40 anos. Não disse isso. Não, mas se eu Usando teu gancho. ter um pensamento desse, que atualmente é conforme citado aqui, que as jovens, principalmente, fazem doutorado, etc., chegam a uma situação de só querer casar com uma... Ter filhos, eu falei ter filhos. Construir família, né? Ter uma Não, estabilidade, né? A pessoa pode constituir Ter família. Ter uma estabilidade financeira, emocional. Isso aí é correto. Só ter uma vida já estruturada. Mas aí, até ela estruturar essa vida, ela vai passar por vários estágios. Isso. Certo? Então ela tem que ter a prioridade de distinguir os melhores estágios durante essa vida. Mas a sua pergunta, você está fugindo da pergunta. Você pergunta, e a tua organização antes de nascer? Não foi isso que você queria? Aquela organização lá na espiritualidade. Exatamente. Aí é que está o X da questão. Essa planilha existencial, reencarnatória, a maioria de nós ou não temos, ou vamos nos afastando dela. Ela está escrita lá que tu sai apagando e vai fazendo tudo diferente. Essa visão aproxima da planilha. Quanto mais você tiver isso aqui, se você tem esse programa pré-encarnatório, se a pessoa tem um programa estabelecido, esse programa ele sempre será espiritual. E a pessoa tem razão, você não casa pela planilha com quem você quer. Você casa com N motivos, quando é pela planilha, com aquela pessoa que você tem que ter relacionamento mesmo. Então está planejado Edmilson casar com a Nilza. Entendeu? Está lá planejado. E você casou. Ótimo. Isso daí é ponto pacífico. O nosso problema não é esse. Quando eu falo dessa visão,
Eu dei esse exemplo porque essa minha visão está muito calcada para o jovem, né? Que eu gosto o meu negócio é dar estudo para o jovem, né? Fazer com que nós entendamos que a organização da nossa vida, ela parte de uma visão espiritual. Se você vai casar com fulano, isso aí é um detalhe. O nosso problema é saber que seja por amor. Não seja porque você quer sair da casa dos pais, porque o cara é bonitinho, porque eu me afinizo sexualmente bem com ele, porque ele é famoso, tá entendendo? Porque há afinidade de pendores para certas práticas. O que acontece na maioria dos casos é que a pessoa se afasta da planilha. A planilha existe, a pessoa tem a planilha, mas quanto menos ela tiver isso aqui, mais ela se afasta. Então André Luiz chama a pessoa que completa a planilha, vocês sabem o nome? Completista. É quem completa a planilha em 100%. Sai da encarnação coerente com a sua planilha pré-encarnatória. Só que o André Luiz diz: são raros os completistas. Então a gente começa a entender que, se são raros, eu já sei que eu não estou nessa. Mas eu quero estar na próxima, pelo menos, ou me aproximar o mais possível. Para que eu possa me aproximar, eu preciso, se você quer chegar lá, não adianta eu ir para cá. Eu já tenho que, hoje, começar a entender que isso existe. Você falou. E lá antes da gente nascer, você já sabe que isso existe. Então a gente já tem que começar a trabalhar com essa visão. Será que eu nasci para matar bandido? Será que a minha visão espiritual das coisas me permite pegar uma arma, ter arma em casa? Porque ter arma em casa, olha a sutileza, significa que você está predisposto a atirar em alguém. Hoje eu estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, de manhã, ela estava falando sobre isso, a gente acabar utilizando de determinadas coisas, né, porque você está como se você tivesse como prevendo que pode acontecer algo violento com você. Você está se defendendo contra aquela pessoa, isso. Entendeu? E aí, o que você estava falando, acho que cabe ali, é a questão, nós temos o livre-arbítrio, agora não aprendemos ainda a escolher. Exatamente, porque falta a visão espiritual das coisas. Então talvez a minha situação não seja burrice. A sua? Não, a nossa. Não, porque eu tive pensando, enquanto você estava falando, eu tive pensando, você estava falando da programação que você faz e tal. Eu me programei profissionalmente a minha vida inteira, a minha prioridade sempre foi profissional. Então eu nunca tive aqueles sonhos de, eu quero ser mãe, não sei o que, quero casar cedo, ter filhos, não sei o que, ver meus netos. Ver neto, então, eu nunca pensei nisso. Vamos corrigir qualquer pensamento nesse sentido. Não é isso que eu estou dizendo, que é ter planilha. Não, tá? Escuta, eu Valciara, vivo encarnada. Sempre priorizei isso. Mais pra frente eu vou ter meus filhos e tal, mas a minha prioridade hoje, isso eu lá com meus 20 e tal. Porque isso pode ser já a fuga da planilha. O não ter filhos pode ser a fuga da planilha. Estava planejado ter filhos. Daí o que aconteceu a minha vida toda? Sempre me envolvi com pessoas com filhos. E nem daí veio vontade de ter filho, não. Mas sempre me envolvi com pessoas com filhos. Sempre tive problemas com isso. Sempre fui traída. E hoje tenho 43 anos, não tenho. Até hoje, eu entrei em choque no final do ano passado, quando a médica disse para mim que a possibilidade de hoje de eu ter filhos era de 2%. Aí eu fiquei apavorada, chorei, falei, caramba, eu não vou ter filho. Então eu falei, caramba, que palhaçada é essa? Eu nunca quis ter a vida toda. Por que agora, só porque a médica disse que eu não vou poder... Não, sério, gente, na hora que ela falou,
Eu levei um Uma choque. coisa é você adiar para depois. Passei 2 dias. Outra coisa é chegar aí. O Você não saber quero é que mole, pode. o não quero é mole, o não posso Aí é muito mexe. mais difícil. Aí eu tive que parar e pensar, falei, não, se a vida inteira não foi minha prioridade, quando eu era jovem e tinha, de repente, mais condição de correr atrás, o que aconteceu? Eu perdi tempo. Eu hoje não tenho emprego, não tenho filho. Agora, veja bem. De repente a minha programação foi racional demais, fugiu do espiritual, pronto, me enrolei toda. Nós precisamos entender o seguinte: não tem como alguém definir o que é que tinha que ser para o outro. Esse papel, até tem gente que conseguiria, como Chico Xavier, que olhava para você, já via 3 vidas atrás, via tua aura, via tuas formas de pensamento, mas a maioria das pessoas não tem, mesmo algumas que até dizem que tem. Nós temos que ir vivendo e construindo a nossa vida. Se eu vou casar com... Eu casei com 22. Eu acho isso uma burrice. Mas eu casei com 22. Né? Eu falo para minhas filhas, ó, primeiro sua faculdade, se garante, se firma, não sei o quê. Isso eu falo para elas. Mas cuidado quando eu falo isso para elas não pensarem, não começarem a pensar como eu. Eu com os 22 estava pensando assim, na faculdade, no bom emprego. Acho que... Tive tudo Veja isso. bem, Mas Hoje antes, não como tem você mais. falou, tiver não que dá. ser, será. Ó, eu fui mãe aos 27. Se tiver que Então, ser, será. entendeu? Já é uma idade, não é com 17 aninhos que foi. Isso é E nem por liberação, isso não teve que acontecer diversas coisas, entendeu? Denise, foi porque você tem filho Exatamente. cedo. A gente não tem como viver abortando ou ficando com medo. Não vou ter filho, ou vou ter filho. Quer ter filho, tenha filho. Não quer ter filho, não tenha filho. O nosso problema não é nada disso. O que a gente precisa entender é o seguinte: nossa visão precisa ter como desculpa para as ações uma visão assistencial. Espiritual, coloque aí, assistencial, menos egoísta, menos eu, mas não, todo mundo, mas para todos. Se eu vou aprender alguma coisa, será que eu posso ser útil? Será que eu posso passar informação? Será que eu posso... E às vezes as mudanças na nossa vida são para um reajuste da programação encarnatória. Às vezes nós estamos tão afastados que acontece um acidente para que a gente possa se situar, tentar jogar de novo para mais próximo da que nós fugimos. Às vezes. Então, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, por quê? Porque não era para ter sido daquele caminho. E nós teimamos em seguir aquele caminho e quebramos a cara. Mas essa falta de visão espiritual, assim, no mundo de hoje, que você falou até no negócio do doutorado, né, que as pessoas... Foi só um exemplo. Não, é um exemplo que eu estou citando também. Por quê? Porque o mundo está muito materialista. Hoje em dia, não é isso? A mulher vai ter aquilo, não, eu vou estudar. Foi o que você pensou, não é isso? Não, eu vou estudar, vou fazer faculdade, vou trabalhar na multinacional, não sei o quê. Quando eu for dona do meu nariz, tiver 30, 35, aí eu vou ter um filho, ou aí eu vou casar, aí eu vou fazer isso, entendeu? E às vezes não é feliz. Assim, feliz em termos, você vai sempre ter algo. Muito infelizmente está muito mais Você vai sentir como se algo estivesse faltando. Por exemplo, a minha irmã mais nova não quis ter filho, é a opção dela. Então, mas ela só sentiria falta disso se faltasse a coisa que ela priorizou, você entendeu? Que é o que hoje me acontece. Hoje eu não tenho emprego, a minha prioridade sempre foi emprego. Você entendeu? Eu trabalhei com 40, hoje eu estou com os 40. Nós somos agentes co-criadores da criação, porque, como todas as coisas, o fluido cósmico universal se transforma em diversos fluidos, em diversos agentes, que vão ter diversos nomes. Um dos nomes que ele vai ter é a matéria. O fluido cósmico universal a matéria é apenas um tipo de vibração do fluido cósmico universal mais grosseira a vibrações mais sutis. Os espíritos dominam o fluido cósmico universal, os fluidos espirituais, que já são fluidos transformados,
no plano espiritual, fazem tudo que nós fazemos. Eles podem fazer uma casa, eles podem mover objetos materiais, eles podem criar imagens, criar uma roupa, modificar a sua aparência, porque se ele tem algum grau de evolução, ele tem domínio dos fluidos. No plano material, isso também é possível. Só que tem que ter muita evolução para você dominar a matéria. Para lá de muito. Há o médium de efeitos físicos, que quanto melhor o médium de efeitos físicos, mais ele consegue dominar a matéria. Há um médium chamado Carmine Mirabelli, que sabe como é que ele atravessava a rua? Ele usava o ectoplasma dele e fazia os carros pararem. Ele flutuava. Ele foi um excepcional médium de efeitos físicos. Não era espírita, vivia no Brasil, né? E como é que ele morreu? Atropelado. Gente. Excesso de confiança, né? E muitos médiuns de efeitos físicos morreram sob tragédia. Ele morreu atropelado, o outro morreu picado de abelha, o outro morreu assassinado lá em Pernambuco, o Zé Ligó morreu de acidente de automóvel. Não necessariamente isso tem a ver porque era um médium de efeitos físicos, mas os fluidos espirituais e principalmente o médium de efeitos físicos está mais vulnerável a acidentes. Agora eu pergunto a vocês, por quê? Mais vulnerável? A acidentes. Que atrai as energias? Está chegando perto. O nome na parapsicologia é macropecado destrutivo. Isso também vocês vão achar por aí. Não. Pecado é psicocineses. Olha, gente, só esquentar um pouco a bufa que vocês vão descobrir. Por que o médium de efeitos físicos é mais suscetível a acidentes? O que o médium de efeitos físicos tem em excesso? Por que Carmine Mirabelli conseguia fazer parar carros? O que ele tem? Ectoplasma. Ectoplasma. Se você é médium, o que é um médium? É um mediador. Entre quem? Entre o mundo espiritual e o... Se você tem ectoplasma e é médium, quem manipula os teus ectoplasmas? Que espíritos? Aí é que entra a questão. Que espíritos? Se você anda na rua, que tipo de espírito é o mais comum de você encontrar? Emmanuel, Jesus ou esses que ficam por aí batendo perna? Então cabe ao médium de efeitos físicos redobrada vigilância. Estão entendendo? Por quê? Porque o simples fato de ele ser médium de efeitos físicos não o livra da sintonia que todos nós temos todo dia. Só que nós que não temos tanto efeito físico assim, estamos menos vulneráveis à ação dos espíritos. Por quê? O efeito físico, o cara consegue te cutucar. E se o cara consegue te cutucar, quem sabe ele não pode ajudar a você escorregar e levar um tombo? Quem sabe ele não ajuda a você cair da bicicleta? Vocês acham que não? Não é possível? Acontece. E sabe o que é pior? Tem gente que morre. E sabe o que é pior? A maioria nem sabia que tinha ectoplasma em abundância.
Sabe por quê? Não era espírita. Muita gente morre de acidentes bobos, porque tinha ectoplasma em abundância, os espíritos conseguiam manipular, o cara não tinha nenhuma defesa moral, porque é isso que diferencia, a defesa moral. Um amigo meu estava na escada da casa dele, numa obra, fazendo não sei o quê. Ele sentiu, ele não é espírita, era o que mais zombava de mim. Ele sentiu, perdeu meu amigo. Falaram no ouvido dele, nunca tinha ouvido, perdeu meu amigo. E empurraram ele, caiu, a perna dele caiu dentro dos vergalhões. Ele ficou 6 meses com aqueles troços na perna. Aí ele me ligou, já tinha saído até da empresa, me ligou. Aí me ligou, eu fui na casa dele, aí ele me falou. Aí eu tive que explicar para ele, em rápidas palavras, o que ele era, por que ele tinha ouvido, por que conseguiram balançar ele. Mas não existe Deus? Eu falei, meu amigo, e você pensa em Deus? Minha tia, que era extremamente católica, ela já desencarnou, 70 e poucos anos, estava lá em Passeando em Caxambu, naquele Parque das Artes. Ela jurava, até a hora dela desencarnar, que ela sentia como se 2 mãos tivessem chegado nas costas dela e empurrado ela. Ela levou, caiu de joelho no chão, arrebentou dos joelhos, ficaram tudo em carne viva. E ela já lá, alguém me empurrou. Isso é possível. Agora, eu estou só falando isso porque a questão da modificação do fluido pelo encarnado, ela ocorre, e a modificação do fluido pelo desencarnado, ela ocorre. Uma das modificações é a questão do efeito físico. Eu me lembrei desse detalhe, eu acho que vale a pena. Aqui no outro grupo tinha uma menina que era médium de efeitos físicos, né? Agora esqueci o nome dela. Ela andava na rua e as lâmpadas queimavam. Ela contava aqui no estudo. Você lembra? Aquela escurinha, Elisângela. Ela é médium de efeitos físicos. Eu falei, você é médium de efeitos físicos, né? Se você está em casa e começa a escutar o médium de efeitos físicos, tem que acontecer alguma coisa na vida dele. O grau de intensidade pode variar de pessoa para pessoa, entendeu? Mas médium de efeitos físicos, tem que acontecer alguma coisa. Você escutou. Se o espírito conseguiu te tocar, se você cai muito, se acidenta muito, pegou a bicicleta, cai. Quando criança, quebra a cabeça, quebra a perna, quebra não sei o quê, já começa a ficar de olho. Cara, essa criança está se quebrando tanto. Aí a mãe vai fazer promessa, entendeu? Pode ser, não estou dizendo que é o caso, mas pode ser, a gente já fica de olho. Você está lá, a criança vai para a tua casa, teu sobrinho, que é aquele que cai tendo, vai lá, você escuta barulho, justamente quando ele está na tua casa. Mas aí, Anderson, uma dúvida, essa questão de você sentir o espírito tocar em você, você obrigatoriamente, você é médium de efeito físico, ou pode ter outra pessoa que seja um médium de efeito físico? Pode ser outra pessoa no meio ambiente, e pode ser que o toque, isso é que é o mais complicado, não seja um efeito físico, já seja uma percepção espiritual da pessoa. Porque você está na reunião mediúnica e já aconteceu isso com o Paulo, mas uma vez só, ele sentiu tocar. E ele viu o meu pai, mas ele sentiu tocar aqui. Mas pode ser, e aí começa a complicar a cabeça de vocês. Porque complica a cabeça de todos nós. Pode não ser um efeito físico. Estão entendendo? Pode ser uma interação tua com um plano espiritual. E tu teve a impressão de que ele te tocou. Eu já senti o toque, uma vez até contei, você falou, você sentiu, a pessoa que era a mão do seu filho. Mas, por exemplo, eu não vejo, né? Não sei, nenhuma característica assim de ser outra coisa. Mas lá naquele momento, talvez porque você, em desdobramento, você sinta mais. Sente. Ou não. Ou não. Pode sentir ou não. Tudo tem o nome para você tocar, então. Ele é. Não, mas pode sentir ou não. Cada caso é um caso. Você pode fazer um desdobramento lastreado de ectoplasma. Aí você sai do corpo, com teu duplo etéreo, que é quem fornece o ectoplasma. Aí tu vai, tu tá pensando que tu tá dormindo. Espiritismo é coisa pra gente muito inteligente. Chega lá e consegue acender a luz. Aí tu volta pro corpo, acorda, a luz está acesa. E pode ser que você saia como a maioria das pessoas que saem do corpo,
dedo atravessa, você não consegue acender. Você tenta e o dedo atravessa, você não consegue acender. Então, vamos dizer assim, eu também não sei. Fala. Aconteceu, agora você está falando assim de efeito físico, a Lidiane estava, ela não chegou a dormir, ela estava se aprontando para dormir. E dentro do guarda-roupa dela, o lado que estava mais leve, despencou, como se alguém estivesse lá, despencou. E o lado mais pesado, com calça comprida, ficou lá perfeito. E a impressão que ela tinha é que alguém tinha quebrado o vidro da janela. Ela falou, mãe, corre aqui. O vidro da janela perfeito. Aí o Lidiane chegou lá no quarto deste tamanho. Olha, Eu abri o guarda-roupa dela, estava tudo em cima do Como é que você teve ideia de guarda-roupa. olhar para o guarda-roupa? Hã? Como é que você teve ideia de olhar dentro do guarda-roupa? Porque ela viu barulho. E quem disse que... Aí a Lidiane é medrosa. Aí quando eu abri, eu falei... nós podemos não ser exatamente efeitos físicos com abundância, pode variar, né? Como ela falou, o caso do marido dela. A Lidiane... Agora, uma coisa eu sei, ela e o o marido são médiums. Ostensivo. Você e sua filha são médiums. Quanto mais médium no mesmo ambiente, você pode não ser o médium de efeitos físicos, mas quanto mais médium morando no mesmo ambiente, se não me engano, sua filha também tem mediunidade também, né? Quanto mais médium morando, mais fácil. Você pode não ter 500 toneladas de ectoplasma, mas você tem 1 grama, junta com 1 grama, com outra grama, eventualmente. Mas já não é esse caso que eu estou falando aqui, mais ostensivo. Mas eventualmente poderá acontecer um ou outro efeito físico. Agora, Eu só queria retomar nosso tema, que é o seguinte: no planeta modifica-se o fluido do planeta. Então cada planeta ele tem o seu tipo de fluido. Cada ser humano tem o seu tipo de fluido. Cada ser vivo, homens, animais e plantas, tem ao seu redor um tipo de fluido. Então, nós interagimos, como ele diz aqui, estamos dentro do fluido cósmico universal. Agora, absorvemos o fluido cósmico. No Oriente eles chamam de prana. Ele, como diz André Luiz, como peixes no oceano. E isso é o hausto divino do Criador. Então, o contato com o divino pode ser feito através da sintonia com o mais alto, com o mais elevado, com o mais puro. É a visão espiritual das coisas. Se na hora do problema, do drama, em que você vai sofrer uma derrota por uma pessoa que é agressiva, obsediada, perturbada, você consegue ter a visão espiritual das coisas, orar pela pessoa, pedir a Deus por ela, perdoá-la, mesmo sabendo que aquela pessoa irá te prejudicar, isso é a visão espiritual das coisas. Agora, não estou dizendo que é fácil. No caso, esse fluido cósmico universal, ele no caso ele não pode ser medido. Você medido o seguinte, os cientistas vão pegar matéria, de que é feita essa matéria, disso, disso e daquilo. No caso do fluido cósmico universal, não. Nesse momento, não. Pela ciência, não. Tanto que a ideia de éter cósmico, que é a ideia do fluido cósmico universal, que era uma ideia da ciência na época de Kardec, logo depois, com a teoria de Einstein, da relatividade, a ideia de éter cósmico caiu. E isso foi uma polêmica. Vocês espíritas falam que a ciência diz que não existe, não pode existir. Agora a ideia de éter cósmico na ciência está voltando. Para nós isso é indiferente. Por quê? A telepatia é a maior prova da existência do fluido cósmico universal. Porque se eu penso uma coisa e vocês conseguem perceber, o pensamento tem que ter um meio. Esse meio é o fluido cósmico universal. Então a telepatia, a vidência. Se você vê alguma coisa lá longe, eu estou vendo
que caiu um avião ali, lá no não sei aonde. Como é que eu vi isso? Como é que essa impressão do avião chegou a mim? Ele andou no meio, ou a minha mente, o meu espírito se projetou até lá, ou como acontece no vidente. Estou gravando isso, ver se eu paro ou não. Depois não cortarem minha cabeça. Há como que uma luneta, o clarividente, o que vê a distância, a luneta dele, como que uma antena seca, assim, um tubo, e vai até o local, e ele vê e aquilo volta. Se você olhar um clarividente, isso observação clarividente. É também um exercício para abrir a vidência. Você imaginar que tem uma luneta, eu botei um objeto em cima da mesa da evangelização. Aí vocês vão imaginar que uma luneta está saindo do meio da testa, do chakra frontal, e está indo até lá. E aí a pessoa vai observar que objeto foi esse. Mas é uma interação com o fluido cósmico universal. O que mais tem aqui? Ele diz para a gente que há imponderabilidade. É o plano espiritual, né? Aquela coisa imponderável, fluídica. E a ponderabilidade, a matéria. Tá? Vamos para fluido vital? Temos tempo? Temos. Vamos para fluido vital. Só que eu não vou ler mais não. Alguma dúvida? Alguma coisa? Pode questionar, pode... Esse aspecto que está falando aí, dessas pessoas que naquela época Não, estou gravando. Né? Aí quando eu não escuto o que a pessoa está perguntando. Entendeu? Porque fica perto de mim. Tá. Eu só escuto. Pensando agora, será que nesse caso poderá ser algum daquela época que estavam utilizando este raciocínio? Mas você está falando de que? Eu não sei. Sobre Da época de Kardec. Da época de Kardec, A sobre ideia de ter a mudado, ideia a ideia de ter mudado. A ideia que mudou sobre... que mudou sobre a evolução da matéria e sobre... O éter universal, né? Parte da universal, né? Então, será que agora que está voltando, não poderá ser alguma daqueles espíritos que reencarnaram, estão Pode ser. Mas veja bem. reativando aquele pensamento? Veja bem, nós sabemos que existe. Se eu sei que existe, sou um físico, eu sou um espírito, um espiritualista, eu posso ter uma visão espiritual das coisas e jogar a minha pesquisa na busca desse éter cósmico, utilizando não me metendo em falar de doutrina espírita, porque não vai falar na academia, mas eu vou em busca de uma coisa que no fundo eu já sei que existe, está entendendo? Isso é possível. Há gente fazendo esse trabalho, só que é um trabalho difícil, que a academia, se ela perceber que tem alguma coisa, uma intenção religiosa ou espiritual, ela te corre. Né? Mas, por exemplo, a minha monografia, que não tem nada a ver com ciência, com física, a minha monografia, na história, ela foi toda calcada numa visão prévia que eu já tinha sobre discriminação, visão discriminatória sobre as questões espirituais. Mas eu fiz sem dizer, sem dizer que eu estava falando da discriminação à mediunidade e às forças psíquicas. Eu falava sobre magia, mas na verdade eu estava falando sobre mediunidade, porque o mágico para o cara da igreja é a mesma coisa que ele fala hoje, é o demônio, é o mal, é a bruxaria, é a mentira, né? Então eu falei sem dizer. Então é possível que alguém na área da física possa estar fazendo isso também, né? Porque tem muita gente que sabe disso aí, né? O cara, por exemplo, um cara que sai do corpo, ele vê isso às vezes, ele vê a energia cósmica, é uma coisa maravilhosa. Então pode ser, né? Nunca se sabe. E pode ser isso aí que você falou, alguém daquela época, né?
Importante é que a gente está aqui e quanto mais a gente divulgar essas informações, mais bônus hora a gente ganha. Então, para resolver nossos problemas, a gente tem que ajudar todo mundo. Então, a gente precisa vencer nossa timidez e fazer curso para orador, começar a dar estudo, evangelizar, mocidade, botar a boca no trombone. Já que a gente não é evoluído mesmo e como a evolução demora, vamos divulgar a informação sem fanatismo, né? Estudando muito e com muito carinho, com muito amor. Fluido vital. Começar pela ponta agora. Edmilson, lê pra gente, por favor. O fluido vital. Ele é o responsável pela força motriz que movimenta os corpos vivos. Sem ele, a matéria é inerte. Podemos dizer que ele é responsável pela animalização da matéria, pois, segundo os espíritos, a vida é resultado da ação de um agente sobre a matéria. Esse agente é o fluido vital. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. A matéria, sem ele, não tem vida, assim como ele sem a matéria não é vida. Quando os seres orgânicos perdem a vitalidade por ocasião da morte, a matéria se decompõe, formando novos corpos e o fluido vital volta à massa. Ao todo, o universo, para novas combinações e utilizações no universo. Tá bom. Viu? Cada ser tem uma quantidade de fluido vital, de acordo com suas necessidades. As variações dependem de uma série de fatores. Allan Kardec nos instrui sobre o assunto em um livro dos Espíritos, página 70. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Ok, vamos. Estudando esses fundamentos à luz do Espiritismo, chegamos à compreensão de muitas coisas simples que nos pareciam complicadas e irreais, como, por exemplo, a citação de Moisés na Bíblia sobre a origem do homem. Diz ele: Deus formou o corpo do homem do limo da terra. Ele deu uma alma vivente à sua semelhança. Ele estava certo, pois queria dizer que o corpo material era formado dos mesmos elementos que tinham servido para formar o pó da terra. A alma vivente, a sua semelhança, é o princípio inteligente ou o espiritual retirado da essência divina, fazendo grande distinção entre o material e o espiritual. Tá bom. O homem pode manter o equilíbrio de sua saúde vital através da alimentação, da respiração de ar não poluído e, acima disso, mantendo uma conduta mental sadia. O princípio vital é a lei que rege a existência do fluido vital.
Então, gente, só esse negócio que ele diz aqui de Moisés, isso aqui é só alegórico, tá? Ele está dizendo que está certo, eu deixei escapar isso aqui. Isso aqui não está certo coisa nenhuma, mas ele só está usando simbolicamente, tá? O homem não é formado do limbo da terra, é simbolicamente. Ele fez uma digressão filosófica. Mas simbólica. ele explica isso aí. Não, ele explica, mas é bom deixar claro, porque senão a gente fica parecendo que a gente concorda com isso. A doutrina espírita não desculpa. Não. Ele está fazendo uma associação simbólica bonitinha. Só isso. Né? O fluido vital, então, ele é fornecido para nós, para que haja a nossa vida. Ele pode ser dado de uma pessoa para outra. E por que precisa ser dado? Se eu recebo uma cota para viver 80 anos, por que eu preciso de fluido vital? Se eu já recebi minha cota? Porque ele vai se extinguindo? Hein? Porque ele vai se extinguindo? Porque ele vai se extinguindo. Ele gasta o fluido vital. E como é que se gasta o fluido vital antes da hora? Dependendo do que? Do atitude, pensamento. Exatamente. O cocainômano, o maconheiro, o morfinômano, o alcoólatra gastam fluido vital. Toda ação que os médicos dizem que faz mal à saúde e que nós fazemos, gasta fluido vital. Todas. Se nós temos algum vício, nós gastamos fluido vital. Se a gente for rigoroso, disciplinado, a gente está gastando um pouquinho que seja de fluido vital. O nosso problema qual é? Nessas coisas mais escandalosas, a gente descartar logo, tirar logo da nossa vida, entendeu? O mais rápido possível. E nas coisas mais sutis, como a gente começar a criar um processo de disciplina, de organização. Que coisa mais sutis? Alimentação carnívora, alimentação condimentada, excesso de alimentação, o excesso de nervosismo. Excesso de nervosismo. O que é mais perigoso para a gastrite é isso. Da gastrite também. Não, gastrite não é não. O maior problema da gastrite chama-se, que eu tenho, e acredito que a maioria de vocês tem também, mas não sabem, H. pylori. A bactéria. Que em 20% das pessoas que tem, ataca Você não fez o estômago. Fiz, mas ela é resistente. Meu marido tem. Minha mãe teve. Você também pode perder o fluido vital, porque você tem o fluido diminuído também através das obsessões. Através do processo de assédio, vampirização. E se você já está debilitado, se sofrer um assédio, vai piorar mais ainda. Piora mais ainda. E quando a pessoa está debilitada, ela está mais aberta à atração de espíritos também debilitados, que podem nem ser obsessores, mas eles estão enfermos e doentes. Então, às vezes, em reunião mediúnica, você faz uma chamada para uma pessoa que está enferma e vem gente. Parece que o médium é um ator, porque o médium, às vezes, faz as mesmas reclamações, tosses que o enfermo. Por quê? Porque o enfermo está carregado de gente perto dele, atraindo. Eu já pude ver, no caso particular da minha mãe, eu fiquei impressionadíssimo. O médium, a mesma tosse, aquela tosse seca de fumante, que a minha mãe faz, a mesma, mas parecia minha mãe. Eu levei um susto, os espíritos, tudo. Aí minha mãe ficou tão assustada que ela nunca mais foi lá naquele centro. Não, que veio tanto espírito fazendo um gesto assim, meu pulmão. Ela ficou assustada. E nem sabiam que minha mãe fuma desde... Deixa de fumar.
É ruim, hein? Ela não foi, mas senta. Fica mais fácil, né? É ruim de deixar de fumar. Nem aceita que eu falo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Para não fugir do foco. Isso esgota o fluido vital. Então o fumante, se ele tem que viver 80 anos, ele vive 63. Ah, mas meu avô fumava e viveu 90. A questão do cigarro tem a ver com a genética. Não vamos entrar. Os próprios genetistas têm corpo que é resistente. O problema nosso não é saber qual é o corpo que é resistente. O problema é saber. Precisamos descartar essas coisas. E precisamos, como ele diz, renovar o nosso fluido vital através da alimentação sadia, respiração de ar não poluído. Você vai na Floresta da Tijuca, Campo de Jordão. Agora, antes Conduta mental sadia. Uma sensação assim que às vezes você pode sentir. Eu já tive uma experiência em sonho, às vezes, assim, no dia que você não entende, aquela que você está enfraquecendo. Sabe, você não tem uma explicação, aí você está enfraquecendo. Pode ser isso? Você está liberando de alguma forma? Pode. Veja bem, olha bem o que eu vou falar. Pode ser. Se quiser eu falo. Pode ser que sim, pode ser que não. Não meta a mão na cumbuca. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, fala. Normalmente, o esgotamento físico, né? O cansaço. Mas aí no caso dela, sendo médium, pode ser também às vezes é um irmãozinho. Não, dizer, são as duas coisas. Pode ser as duas coisas, né? Ele chega aqui e fica perto dela. Ô, Denise. Oi? Aí ele vai se sentir um pouco Pode melhor. ser. Então deixa eu ficar aqui. Pode ser. Não é? Esses mesmo. E desânimo. Às vezes você está desanimado. Um dos piores inimigos contra a nossa evolução é o desânimo. Mas isso O desânimo, ele é, né? Você às vezes está desanimado, não vou no centro, não. Não vou sair, não. Isso é terrível. E esse desânimo, não vou dizer que há boi na linha, mas já é uma falta, uma deficiência do fluido vital. Os motivos a gente pode não saber. Pode só especular. Porque mas que há deficiência Eu já senti isso. E minha mãe de vez em quando sente. O médico não sabe explicar, mas ela sente. Aí no outro dia ela chegou perto de mim e falou: meu Deus, já estava na hora de eu ir para o centro. Eu comecei a sentir uma coisa como se eu fosse desmaiar. Mas eu peguei o Nicolas e falei: meu Deus, eu vou cair, mas eu vou. E aí ela veio. Depois, e aí quando saiu, ela se sentiu melhor. Hoje não, eu vou passar um exercício para vocês extra classe? Que é batata. Se você está cansado com esgotamento fluido vital, se houver uma mudança depois do exercício, é porque era isso mesmo. Pode ser até boi na linha também. Esse exercício é muito bom. Eu acabei de fazer ele agora aqui. Então, ele ajuda muito a identificar isso. Muito útil. Para mim, é muito útil. Posso divulgar por isso, mas usa se quiser. O seu Paulo Carvalho, né, quando ele estudava com a gente no desfile, ele falou o seguinte: quando a gente dorme, se a gente acordar no dia seguinte, né, com dor de cabeça, já escutei ele falar. aí aquele mal-estar, dor de cabeça, aí vai lá, toma aquele remedinho que já está acostumado a tomar. Passou, tudo bem, mas se não passou, fica lá no seu cantinho, né, faz uma prece, porque aí... É isso aí mesmo. Prece é um grande amigo. Outro grande amigo é o banho gelado. Ou o banho de qualquer temperatura, você orando ou cantando debaixo do chuveiro. Isso também renova muito a questão. Melhorou o assunto. O nosso problema é o seguinte. O fluido vital, ele
está atrelado à nossa saúde e está atrelado àquela planilha. O fluido vital, todos os seres vivos possuem fluido vital, seres vivos. Quando a pessoa morre, o fluido vital se dissolve através do duplo etérico. O duplo etérico, que é um corpo de energia vital, é o campo de fluido vital que nos envolve, os encarnados. Nós podemos, o duplo etérico é que forma o corpo dos chakras, dos centros de força. Os chakras giram através das energias de fluido vital. Quando uma pessoa tem dificuldade, está com problema de saúde qualquer, o chakra está girando com menos rapidez. Então, há uma deficiência de fluido vital naquele organismo físico que acaba atingindo o corpo espiritual. Ou vice-versa. O corpo espiritual está com um problema e se você não sana aquele problema, cedo ou tarde aquele problema irrompe no teu corpo físico. Então, médiuns clarividentes, muitas vezes podem, eu lendo a história, a vida de Chico Xavier e outras pessoas, ela olha para você, ela vê que aquele chakra não está girando legal, você ainda não está apresentando um determinado problema naquele corpo, mas ela manda você tratar, ou ela te dá um passe diretamente daquele centro de força, ou ela manda você cuidar, ou ela já sabe que você vai ter um problema ali, entende? Por quê? Porque o nosso perispírito, ele já vai demonstrando na sua estrutura uma certa deficiência. Estão entendendo? Pessoas, eu não consigo isso, mas existem pessoas que, passando a mão por você, ela consegue identificar onde tem os brechas, os buracos no teu campo etérico, no teu duplo etérico, que é o conjunto de fluido vital nos chakras. Às vezes até pelo chakra ela sente que há uma deficiência assim ou aqui. Há pessoas que conseguem. Quanto mais mediunizado, assim, o passe mediunizado, às vezes o mentor, você percebe nitidamente, lá onde a Andréia trabalha, eles dão passe mediunizado. Né? Às vezes eu vou lá tomar passe, você percebe nitidamente, né, que ele lá está fazendo uma leitura dos centros de força da pessoa. Nitidamente você percebe isso. O desencarnado que está incorporado, né, no médium. Para nós, vai variar da capacidade do médium de perceber ou não, ou do mentor, que o médium está ali. Às vezes o médium está ali, ele não está incorporado, porque na doutrina espírita normalmente o médium não dá passe incorporado. Mas o mentor está ali, né? Mas ele está totalmente consciente, e aí o mentor passa para ele tudinho. Ó, são formas de trabalhar esse conhecimento. Pode falar. Tem pessoas que conseguem ver e prever o que vai acontecer com determinadas pessoas, assim. Como é que eu vou te explicar? Assim, tem que contar a história para poder você ver se você... Mas conta rapidinho que nós Rapidíssimo. Uma pessoa que não é espírita... Cartomante, você fala? Não estou falando de cartomante, não. Um colega chegou perto de mim, ele é... Não sei se ele é de Candomblé, de Umbanda, o que é, eu não sei o que ele é. Mas ele chegou perto de mim e falou assim, fulano, falando de um terceiro, está com problemas espirituais sérios. Ele está levando uma surra e não está nem percebendo. De olhar para o cara, não está nem percebendo. Ele vai se arrebentar. O cara falou isso comigo, eu falei assim, pô, fulano tem umas ideias, pô, no samba, o cara vem falar um negócio desse, assim, não dá troco de nada, saí. Depois a gente conversa sobre isso, saí de perto do cara. Mas fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu olhava para a cara do garoto para ver se eu via o que ele estava vendo. Eu não vi nada. Trouxe o nome do amigo que ele falou isso e coloquei aqui
na prece. Isso foi no sábado da outra semana. Você agiu corretamente. Na quarta-feira, eu botei o nome dele aqui na prece. Na sexta-feira... Isso, na irradiação. Ele não morreu, é verdade. Na sexta-feira posterior, que foi a sexta-feira passada, ele sofreu um acidente de moto, onde ele foi atropelado numa encruzilhada, perto de um centro espírita. O carro cortou o outro que vinha, atropelou ele de frente, pegou ele de frente, ele subiu, voou por cima do carro, o capacete voou longe, o menino só quebrou a clavícula, mais nada. Aí eu falei, caramba, o cara estava vendo aquilo tudo mesmo, porque no espaço de 8 dias aconteceu... Isso é possível. Alguma coisa muito grave. Acontece mesmo assim? É possível. Com essa clareza toda, que para mim aquilo ali foi tudo tão claro. É possível, sim. A E até mediunidade... ajuda, né, Anderson? Porque o que aconteceu com ele poderia ter sido muito O que pior. nós precisamos entender é o seguinte: quanto mais você perceber algo, você tem que ser o mais discreto possível e tentar ajudar a pessoa, às vezes, sem dizer o que você está vendo, para não criar, Não alarmar. nem impressionar a pessoa e nem criar um mito de que você é o tal. Que é uma coisa que acontece com os médicos, com muita facilidade. Isso. Então, o ideal é você tentar assisti-lo como você fez, de uma forma discreta, né? E, se possível, se a percepção for tão clara que você saiba do que é, do que se trata, dá umas dicas no nível de intimidade que você tem com a pessoa, né? Mas que é possível identificar isso, você está acabando de ver, ó. Depois vocês vão ver a atmosfera fluídica, que é a nossa atmosfera fluídica, devido a tudo que a gente atrai, tanto no corpo espiritual quanto na atmosfera fluídica, é possível identificar que tipo de coisas nós podemos estar suscetíveis. Porque ficou muito claro para mim, tanto o que ia acontecer quanto É a ajuda possível. recebida. Completando o que ela está falando, isso para mim não... O conhecimento da mediunidade aclara isso. Ninguém é especial porque é médium. Mediunidade é uma faculdade que permite que você entre em contato com essa realidade espiritual, invisível. Mas isso em si não nos santifica. E de certa forma Muitas assusta. vezes eu já ouvi gente dizer assim, mas isso é bom que você pode... Não é bom não, porque a pessoa não pode evitar. Porque eu vou chegar para uma pessoa, vou falar como você falou. Eu posso assustar, então eu vou ficar o quê? Me corroendo por dentro e não vou poder fazer nada. A leitura de campos de energias fluídicas não perceptíveis a princípio são perceptíveis, sim, desde que nós estejamos atentos a essa realidade. E que o médium, ele é a pessoa que, por excelência, consegue entrar em contato com esses campos. O que nós precisamos entender, como eu falei aqui do médium de efeitos físicos, é que nós precisamos dar a tudo isso uma direção assistencial, socorrista, não egoísta, desinteressada, para que possamos entrar em sintonia com os espíritos evoluídos, assistenciais, socorristas, desinteressados. Caso contrário, a mediunidade, em vez de ser uma alavanca para a nossa evolução, se torna uma grande complicação na nossa vida. Então, o conhecimento espiritual, ele serve para isso, para a gente poder... Será que não tem assim, uma borrachinha que a gente pudesse apagar isso? Não, a borrachinha disso chama-se socorrer o próximo.